Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir um vídeo diferente. Eu vou pegar minha TBR e vou escolher as próximas duas leituras com base na avaliação delas no Scooby. Gente, eu já vi esse vídeo sendo gravado em outros canais aqui no YouTube e eu achei super interessante, resolvi gravar aqui também, que nada mais é do que eu vou abrir o meu aplicativo Scooby e vou ver as avaliações dos livros que eu tenho na minha TBR. Já estou aqui com o meu celular em mãos, com o aplicativo Scooby aberto e aqui com a minha TBR também. E vocês vão ver, eu vou compartilhar com vocês a tela, que eu vou pesquisando, a gente vai vendo a avaliação de cada livro. Eu vou escolher o melhor avaliado para ler e também o que recebeu a avaliação mais baixa. E aí nesse vídeo eu vou fazer a leitura desses dois livros e vou compartilhar com vocês as minhas opiniões, se eu concordo, né, com a avaliação aqui no aplicativo do Scooby, se eu também dou uma nota parecida com a média. Vamos ver como é que vai ser a minha opinião. Eu achei isso super legal para ver também que, primeiro, que eu não escolho as minhas leituras com base na avaliação. Eu escolho com base na sinopse e pego para ler sem ver que nota que tirou o livro. Porque às vezes o livro foi ruim para uma pessoa que deu nota baixa, né? Mas pode ser que para mim seja diferente a experiência. Então, achei muito legal essa ideia e vim gravar então para vocês. Então já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreva no canal caso estejam chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindos. Então bora lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando com vocês a minha tela aqui do Scooby. Inclusive, estou vendo aqui que está desatualizado. Eu tenho que atualizar as minhas leituras. Tem várias que eu já fiz e não coloquei aqui. E umas que eu já concluí e ainda não coloquei aqui que está concluída. Mas enfim, farei isso em breve. Bora então pesquisar os nomes dos livros. Eu não vou colocar todos os livros, gente, da minha TBR, porque tem livro para o vlog de lançamento, livro para o vlog de Dos Encalhados, tem o livro do Clube Entre Suspenses, enfim. Tem livros que não vão se encaixar nesse vídeo. Então eu vou pegar os que se encaixam, por exemplo, o primeiro aqui, Battle Royale. Aqui o primeiro. Ó, ele recebeu uma nota de 4,5 e são mais de 12 mil avaliações, então achei uma ótima avaliação. Vamos ver o próximo. O próximo aqui é Liberta-me. Liberta-me, o primeiro. 4,2. Por enquanto, então, Battle Royale como melhor avaliação. Próximo vem O Menino do Bosque, que é a leitura do projeto do Harlan Coben. Vamos ver. 3,9. Essa daqui, por enquanto, está sendo a nota mais baixa, hein? A pior avaliação até o momento. Vamos ver o do meu outro projeto, Metade Sombria, é a do Stephen King. Vamos ver qual é a média dele. 4,2, empatando aí com Liberta-me. Então continua sendo o primeiro Battle Royale e o pior avaliado, o do Harlan Coben. E o outro que eu tenho aqui é o da Tag, mas acho que poucas pessoas leram, né? Por enquanto, mas vamos ver qual a nota até o momento. Já tem 430 avaliações e tirou 4,5. É a mesma nota de Battle Royale, porém, lembra, Battle Royale tem mais de 12 mil avaliações. Aqui tem 430, então a gente vai considerar essa diferença na hora da escolha. Bom, então leituras escolhidas, eu fui ali pegar já os livros, ó. Os dois livros que eu vou ler nesse vídeo. O que recebeu melhor avaliação, Battle Royale, e a pior avaliação ficou com O Menino do Bosque, do Harlan Coben. Pode ser que aqui a gente já veja uma diferença na nota.
Vamos ver, né? Porque vocês sabem, eu sou muito fã do autor, então pode ser que essa nota seja diferente da média aí do Scooby. Mas eu até comentei com vocês isso no vídeo da TBR, que algumas pessoas não tinham gostado desse livro. Eu não sei se eu tô confundindo os livros, mas parece que eu escutei que aqui tem alguma coisa sobrenatural e o autor não tem esse costume de escrever histórias sobrenaturais. Ele, a maioria dos seus livros, né, quase todos, são suspensos policiais. Mas não sei, eu vou ver se tem isso mesmo aqui na história e falo pra vocês, confirmo pra vocês. Então esse daqui vai ser um deles, deixa eu ver quantas páginas tem. 330 páginas e acho que vou começar por ele mesmo. Vou ler esse daqui que é o pior avaliado aí do vídeo e depois pego este calhamaço aqui que é para o meu projeto de calhamaços. Aliás, ficaram 2 livros de projeto, né? O projeto do Harlan Coben e o projeto Lendo Calhamaços. Esse daqui do autor Koushan Takami, não sei se é assim que se pronuncia, o nome desse autor japonês. Ele tem 663 páginas. Mas como eu já falei até para vocês, eu não sei, eu acho que esse livro passa uma impressão, pela sinopse, assim, de ser uma leitura rápida, apesar de ser muito longo, né? De ser um calhamaço. Não acho que vai ser uma leitura demorada. Então eu gostei dessas 2 escolhas para esse vídeo. Eu vou então começar com esse, como eu falei, e aí veio contar para vocês qual foi então a minha opinião de por que eu acho que ficou com essa média e se eu concordo, como é que ficou para mim. Então daqui a pouco eu volto para comentar sobre esse livro aqui. Gente, eu ia voltar depois que eu terminasse o livro do Harlan Coben para contar para vocês, para comentar como é que foi. Mas acabei lendo os 2 já. Então já vou comentar sobre os 2. Vou começar pelo do Harlan Coben, O Menino do Bosque, que foi o que recebeu a menor avaliação, né, dentre os livros. E, gente, aqui a história é a seguinte. Esse Menino do Bosque, ele é encontrado 34 anos que a história se passa aqui no livro. Uma criança foi encontrada vagando na floresta, né? E nada se soube a respeito dessa criança. Não sabe como ela foi parar lá, se ela tem família, enfim, de onde que ela veio, se ela estava vivendo mesmo ali na floresta, há quanto tempo. Não tem, essas informações não são passadas aqui, a polícia não descobriu. E então a gente vê 34 anos depois, ele já é um adulto, acabaram chamando de Wilde. A protagonista aqui, uma das personagens principais junto com esse Wilde, é a Esther Crimston, que é uma advogada que aparece em várias histórias do Harlan Coben. Então, assim, quando eu falo pra vocês que ler em ordem, né, de publicação faz diferença, eu acho que nesse caso faz bastante, porque quem leu em ordem de publicação já conhece essa advogada, né? Ela aparece em muitos livros do autor. Só que sempre aparece assim como personagem secundária. A gente só sabia que ela era advogada, a gente sabia do gênio forte dela, né? Que ela era dura na queda, né, em suas respostas, mas uma excelente advogada. Já pegou vários casos das histórias dos outros livros. E aqui a gente vai saber um pouco mais sobre a vida dela. O autor ele aprofunda um pouco sobre a vida dela, da família dela, né? E o Wilde, ele foi encontrado próximo de onde a família dela morava, tanto é que um dos filhos dela, ele conversava com o Wilde quando era criança, né? Quando, um pouco antes do menino ser encontrado no bosque, ele conversava com o filho da Esther. Então, a Esther acabou ajudando o Wilde, pegou um pouco para a família, assim, ajudou, ficou próxima, né, a família, principalmente por causa dessa amizade com o filho. E aí aqui, nesse livro, o neto da Esther vai pedir ajuda para ela, porque uma colega da escola dele, da classe dele da escola, desaparece. E como ele sabe que a avó trabalha com isso, né, conhece bastante gente ali da polícia, enfim, pede ajuda da avó para encontrá-la. E a avó pede ajuda do Wilde, porque ele tem conhecimento ali da área, então ele viveu muito tempo
sozinho ali, né, na floresta, no bosque, então, e ele também entrou pro exército depois, enfim. Ela pede então a ajuda dele para procurar, para ver se ele sabe alguma coisa sobre essa menina. Essa é a trama do livro, gente. A gente vai ver essa busca pela menina, pelo que está acontecendo. E em paralelo a isso, a gente vê um caso de uma família que pode estar ligada com o sumiço da menina. Então a trama toda gira em torno dessa busca, né, desse desaparecimento. E aí a minha opinião é que talvez quem conhecesse já a Esther já se anima um pouco por conhecer um pouco mais sobre a vida dela, que nunca foi contada nos outros livros, né? Isso já deixa a gente empolgado, porque a gente tá revendo um personagem que já apareceu, que a gente já conhece. Só que eu entendo essa avaliação mais baixa, assim, mediana, né, gente? Porque acima de 3 eu acho que é uma boa nota, não é uma nota ruim. 3 é uma avaliação boa, né? Então, mas eu acho que eu entendo essa avaliação, porque comparada com outras obras do autor, ele tem uma trama um pouco mais fraca, e ao chegar no final, eu acho que o pessoal quis saber um pouco mais sobre a vida do Wilde, né, dessa criança que foi encontrada há 34 anos atrás. O nome do livro é O Menino do Bosque, então eu acho que ficou essa curiosidade, esse questionamento, né? Quem é esse menino? E a gente não encontra essa resposta aqui no livro. E agora, né? Como eu peguei esse livro agora, quando acabou de lançar a sequência, que é Identidades Cruzadas, a gente sabe que vai ter uma continuação e que provavelmente a resposta sobre esse menino do bosque vai estar lá nessa continuação. Mas quem pegou o livro para ler assim que foi lançado, talvez tenha ficado, né, com esse pensamento assim, poxa, não foi respondido aqui quem é essa pessoa, vai ficar por isso mesmo? Eu não sei se o autor logo de cara já tinha dito que teria continuação, como eu só peguei o livro para ler agora, não sabia nada a respeito, então não tinha conhecimento de que teria uma continuação, né? Então não posso dizer a respeito. Só depois que eu descobri que Identidades Cruzadas era a continuação desse livro aqui. Mas então pode ser que seja isso também, né? A pessoa terminou o livro sem ter uma resposta sobre esse menino e com uma trama que não foi uma das melhores do autor. Eu achei que foi um pouco fraca, sabe? A motivação do desaparecimento, tudo que girou em torno, assim, do desaparecimento, de outras coisas aqui na história, acabou sendo um enredo um pouco mais fraco comparado a outros. Eu avaliei com 3,5 estrelas. Eu adoro a escrita do autor, a escrita não mudou em nada, continua sendo excelente. É mais a trama mesmo, que, né, não sendo repetitiva, mas se comparar com outros livros, realmente é um pouco mais fraco do que os outros. Vamos aguardar aí, então, Identidades Cruzadas, que espero que responda, né, um pouco sobre o Wilde, quem é, como é que ele foi parar lá. Aqui no livro, eu não sei, posso estar enganada, mas ele já deixou uma ponta pra gente saber um pouco mais sobre a vida dele. Logo no finalzinho, a gente recebe uma informação que eu acho que é super relevante para iniciar o próximo livro e que responde um pouco sobre a vida desse personagem. Eu suspeito isso. Vamos ver no próximo livro se eu estou certa ou não. É isso que eu gosto do autor, sabe? A gente consegue pescar em finais de capítulos, enfim, algumas coisas relevantes para a continuação, sabe? Ele deixa um plot, ele deixa uma informação que é importante para a continuação da história. E eu achei que no finalzinho do livro ele contou uma coisa pra gente que eu acho que é importante e que já começa a responder algumas perguntas. Mas então, 3,5 estrelas para aquele livro. E agora vamos falar sobre Battle Royale, que recebeu a maior avaliação dos livros, né, que eu ia ler.
E, gente, vou falar que merece mesmo, tá? Uma nota alta. Eu dei 5 estrelas, já antecipando aí. Dei 5 estrelas, gostei muito desse calhamaço aqui, dessa história. Gente, muito bom mesmo. Essa história, ela deu a base para a história de Jogos Vorazes. A gente que já conhece a história de Jogos Vorazes, quando vai conhecer essa história aqui, a gente enxerga muita coisa semelhante. Muita coisa mesmo. Aqui a gente tem um grupo de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. São jovens de 15 anos que eles estão no ônibus indo para uma excursão. Porém, essa excursão acaba não acontecendo e esse grupo de jovens vai acabar numa ilha para participar do Battle Royale. Aqui a gente tem um governo totalmente totalitário em que a população não pode... não tem muita opinião própria, sabe? Ela não pode agir contra as ordens do governo. Muita coisa é proibida. Então o governo ele cria esse programa, é um programa anual, todo ano acontece, uma escola é escolhida e é sempre o 9º ano do ensino fundamental que participa desse jogo. Aqui no caso foram 42 estudantes que foram selecionados aí para participar desse programa, que nada mais é do que ficar fechado nessa ilha e matar um ao outro. Vence esse jogo quem sobreviver, só pode ter um sobrevivente. E são várias regrinhas, cada um recebe um kit de sobrevivência em que tem o básico ali, uma água, um pão, uma arma, então eles têm que se manter com aquilo, se defender e acabar, né, tirando a vida dos seus colegas. Afinal de contas, eles ficam, assim, meio divididos, porque eles são crianças, né, gente, 15 anos. Então eles ficam bem divididos. Nossa, eu vou tirar a vida do meu amigo. Porém, essa dúvida, ela acaba sendo apagada quando ele se depara com outro colega que o ataca, sabe? E aí ele precisa se defender. E para se defender, ele acaba tirando a vida do colega. Muitos dos estudantes acabam se assustando e por causa desse medo, por causa desse pavor, né, dessa paranoia, acaba tirando a vida dos colegas. Outros não, outros já têm esse pensamento, eu preciso vencer, e já sai ali para a ilha, já entra para a ilha com o pensamento de que vai matar os colegas para sobreviver e ser o vencedor. Então a gente tem vários pensamentos aqui. E eu achei uma história muito boa. O autor, ele prendeu a gente. Esse livro tem 663 páginas, mas não tem uma leitura arrastada. Apesar do autor japonês, a maioria das histórias, né, orientais, assim, de autoria oriental, tem um pouco de detalhes, né? Eles gostam de explicar as coisas com mais detalhes, de explicar o motivo daquilo estar acontecendo, né? Mas mesmo assim, não foi uma leitura nada cansativa. Foi uma leitura cheia de ação, muitos momentos de tensão, assim, de fuga. O final ali foi muito tenso. A gente fica, né, naquela preocupação pelo protagonista. Aqui a gente tem uma narrativa intercalada, vários estudantes, conforme eles saem ali da escola para a ilha, a gente vê um pouco de como foi para eles, de como é o momento também deles, quando eles encontraram outro estudante e acabaram perdendo a vida ali no ataque, enfim. Então a gente tem várias narrativas, mas a gente tem um protagonista aqui, que é o Shuya. Então a gente acaba se apegando a ele e ele tá defendendo, né, uma menina, a Noriko, eles estão juntos nessa. Então a gente acaba torcendo por eles, né? E fica preocupada quando alguma coisa acontece ali para ver se eles vão acabar sobrevivendo e se eles vão conseguir sobreviver juntos, né? Porque a regra do jogo é um sobrevivente só. Mas ali eles planejam para tentar passar por cima dessa regra e tentar de um jeito acabar com isso, né? Eles querem acabar, que não aconteça novamente, sabe? No ano seguinte. Mas enfim, gente, muito bom.
Só tem que ficar atento, gente, que aqui a gente tem uma história com muita violência, né? Uma história sanguinária. E se você parar pra pensar que são jovens de 15 anos fazendo essas coisas, então é meio bruto, né? Meio assim. Por isso que é uma obra que foi considerada polêmica. Aqui até tá falando que o autor não lançou nenhuma obra além desse livro, e essa obra acabou desclassificada na fase final do prêmio japonês por causa do seu conteúdo polêmico. E aqui na frente está falando, ó, que ele é considerado um inspirador de Jogos Vorazes. E além dessa história semelhante, assim, de você largar os jovens lá para sobreviver, como acontece em Jogos Vorazes, tem também a questão do tordo. Essa é outra inspiração que eles tiraram aqui, porque aqui a gente tem um momento ali que o personagem ele tira um tipo de um apito que ao assoprar é o som desse pássaro, desse tordo. E que nem lá em Jogos Vorazes também eles pegaram, então, mais uma coisa desse livro aqui. E essa parte do apito também é muito legal. Gente, é uma história muito bem criada aqui nesse livro. Realmente, ele tem um quê de cruel, como tá falando aqui, um jogo cruel, que só um pode sobreviver. E com adolescentes, né, que eu acho que é o que mais impressiona, né, impacta a gente. Como é que o governo faz um programa desses com adolescentes de 15 anos. Mas, enfim, tirando essa parte, esse detalhe, assim, a história do livro é muito boa. E uma coisa super legal é que o livro tem o mapa, ó. Deixa eu segurar aqui direitinho, ó. Tá vendo? O mapa, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, com todos os quadrantes da ilha. E conforme a gente lê, porque uma das regras do jogo é que de 6 em 6 horas esse professor, essa pessoa que está por trás ali, o líder, ele anuncia quem já não está mais no jogo, né, os estudantes que já foram eliminados, e os quadrantes que vão ser proibidos, porque conforme o tempo passa, de 6 em 6 horas, alguns quadrantes passam a ser proibidos. Que se o adolescente for encontrado ali, estiver ali naquele momento, há uma explosão e ele acaba morrendo, né? Eles têm umas coleiras, todos os adolescentes eles saem com umas coleiras. E através dessas coleiras o pessoal ali por trás do programa consegue saber a localização dos estudantes. Então tem essa questão dos quadrantes proibidos. E isso me lembra aos jogos de videogame, que eu acredito que também foram inspirados nessa história aqui. Para quem joga videogame, já ouviu falar em, por exemplo, Fortnite ou vários outros jogos de Battle Royale que tem essa questão, né? São um grupo de jogadores que vão para um mapa ali e eles precisam, né, matar os outros ali jogadores. E quem ficar vivo até o final vence. E tem essa questão de quadrantes proibidos. Cada jogo acontece alguma coisa que se o jogador entrar nessa parte proibida, ele vai morrendo, vai perdendo vida, né? Então, muito provavelmente, esses jogos também vieram, né? Foram inspirados nessa história aqui do japonês Kushan Takami. Muito boa, gente. Recomendo. Recomendo para quem não ligar para essas coisas que eu falei, que são muito relevantes, né? Como eu disse, aqui é um grupo de adolescentes que são largados numa ilha para se matar. Então aqui a gente vai ter muita violência. Então é um livro para maiores de 18 anos. Não é um livro de jeito nenhum para adolescente, para crianças e nem para quem se impacta com esse tipo de história, né? Com esse tipo de brutalidade. Mas para os outros, recomendo bastante. E eu adorei essa edição aqui da Globo Out. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pela câmera, eu acho que não. Tá vendo que tem uns relevos aqui na capa? Deixa eu ver aqui na parte de trás que tem menos coisa. Ó, quando bate a luz, dá pra ver que aparece algumas coisinhas assim, e é em relevo, gente.
E quando você vê assim, é uma parte do mapa, dá pra ver os quadradinhos, né? Os quadrantes, a bússola aqui. Tem os nomes dos estudantes aqui, ó. Não sei se vou conseguir mostrar, mas aqui nesse cantinho, ó, tem os nomes dos estudantes com seus números. Cada estudante tem um número, né, ali da chamada da escola. E durante a história, durante a narrativa, o autor ele sempre fala: fulano, vai o Shuya, que é o protagonista, ele é o número 15. Então aparece lá, estudante número 15. Gente, até uma curiosidade aqui, já que eu falei disso, uma história japonesa, né? Criada por um autor japonês. Os personagens, eles têm nomes japoneses. Então, uma dificuldade que eu tive, assim, com alguns personagens foi por causa dos nomes mesmo. Alguns personagens aparecem várias vezes no decorrer do livro. Claro que, por exemplo, o Shuya, a Noriko e alguns outros aqui que aparecem mais vezes, por serem personagens principais, a gente, né, já guarda, memoriza e não esquece, já sabe. Quando ele é citado em outro capítulo, a gente sabe quem é. Mas outros que não são citados tantas vezes, mas que também aparecem em um ou outro depois, aí eu fico assim, né? Porque são nomes japoneses, não são tão fáceis, né? Da gente guardar. Mas, assim, é só um detalhe que não vai mudar a experiência da leitura. Ela não vai deixar de ser boa por causa disso. E no finalzinho de cada capítulo, ele fala, ó, quantos estudantes restam. Por exemplo, aqui. Restam 29 estudantes. Todo capítulo termina dessa forma, até o finalzinho. Muito bom. O final desse livro é demais, é bom demais, gente. Então fica aqui a minha recomendação com aquele alerta. E, com certeza, a avaliação alta ali que a gente viu no Scooby é muito válida. Eu dei 5 estrelas, porque merece, na minha opinião. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo nesse estilo, né, de escolher as leituras com base na avaliação. Gostei bastante de escolher as leituras assim. E como vocês puderam ver, bateu, né, a avaliação acabou batendo, a minha opinião, com a do Scooby, né, das pessoas que avaliaram no Scooby. Acabou sendo a mesma. Mas às vezes difere, né? Então eu pretendo fazer outras vezes esse vídeo pra gente poder comparar até chegar um momento que no Scooby alguém não curtiu e eu possa ter gostado bastante. Eu acho isso super interessante porque eu acho muito válido quando as opiniões são diversas, porque quando um livro ele é mal avaliado por todos, né? Quando ninguém acaba gostando da história, é um pouco triste, né? Eu acho que, por sermos diferentes, a gente vai ter uma opinião diferente, né, em algum momento. Por mais que a maioria possa pensar igual, um ou outro possa ter uma opinião diferente, eu acho que isso é bem relevante. Então, eu acho interessante esse tipo de vídeo e eu pretendo fazer outras vezes, em outros meses aí com outras TBRs. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram esses livros, se a opinião de vocês também foi a mesma, a avaliação foi a mesma, se também gostaram bastante de Battle Royale, ou se leram O Menino do Bosque já e também não curtiram, ou se pelo contrário gostaram bastante. Deixa tudo aqui nos comentários que eu adoro saber. Se vocês ainda não curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal para ficarem por dentro de todos os vídeos que vierem por aqui. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.